Olá, eu espero que todos venham estar bem neste dia. Lembrando que este vídeo é um vídeo que ele não tem edição, é um vídeo a qual nós iremos fazer para glorificar o nome de Jesus, falar um pouco da palavra do Senhor. Hoje o assunto que eu quero falar é a respeito das prisões, a qual as pessoas têm, às vezes, procurado soluções para algumas situações e não têm encontrado. E muitas das vezes é uma batalha espiritual. É algo espiritual que a pessoa tem passado e não está entendendo, porque a Bíblia vai nos dizer que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não é um para com os outros, mas sim contra os principados, potestade e hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Hoje eu quero tratar desse assunto, um assunto muito importante, lembrando que o mal que está em oculto, ele não está se preocupando com as coisas que você demonstra no seu exterior, com a sua roupa, se você usa um boné ou algo do tipo. Claro, quando nós vamos a uma igreja, o ideal é trajar um traje social, até porque é um costume da igreja. No tempos passados, foi pregado muito sobre uso e costume. Mas hoje eu não quero me deter nessas coisas. Às vezes as pessoas elas oravam bastante no tempo da minha avó. Eu vejo que ali nós fomos criados numa igreja que tinha muito uso e costume e as pessoas se preocupavam muito com o exterior. Mas muitas das vezes nós temos que saber como que nós estamos diante de Deus, o que nós fazemos no oculto, quem nós somos ao sair da nossa casa, dentro da nossa casa, quem nós somos diante de Deus. E o mal, ele respeita quem você é diante de Deus. Ele respeita se você é santo, se você faz a obra com caridade, se você faz com amor as coisas, se você é obediente a Deus, se você tem temor a Deus. E o adversário, o mal, ele respeita quando você coloca o nome de Jesus. Mas primeiramente você tem que ser conhecido de Deus. Você tem que buscar a Deus em oração. Aleluia. O Senhor, ele tem que ter te escolhido para uma obra. Quando você é escolhido, você vive uma vida de oração, você vive uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus, uma vida baseada na palavra de Deus. Hoje eu quero falar de um assunto que é pouco pregado. Eu quero falar de um assunto que não se fala nas igrejas. Hoje é pregado muitas bênçãos materiais, nós temos visto as pessoas profetizarem bênçãos materiais e muitas das vezes esquece de falar do verdadeiro evangelho que está escrito, a qual o Senhor Jesus nos ordenou para pregar. Hoje o texto que nós vamos compartilhar está em Atos, no seu capítulo de número 19, a partir do verso de número 13, que diz assim a palavra do Senhor. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: enconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega, ou seja, sai em nome de Jesus, o Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem és Paulo, mas você, quem é vós? Eu não vos conheço. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nos referidos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então aqui uma palavra muito clara, a qual o Senhor Jesus fala através dos seus filhos que escreveram esta palavra, inspirado pelo Espírito Santo. Nós vemos que aqui, nós vemos alguns ali dos judeus, alguns dos filhos de Seva, tentando expulsar um demônio, um espírito maligno de algumas pessoas. E nós vemos que o demônio que habitava naquela pessoa, ele conhecia Paulo e conhecia Jesus a quem Paulo pregava, mas ele não conhecia os filhos de Seva, a qual determinaram que no nome de Deus de Paulo viesse sair daquele homem. E nós vemos que essa legião de demônio, esse demônio saltou de sobre esses filhos de Seva e começaram a espancá-los, a bater neles. Então, o adversário, ele teme quem você é diante de Deus. O adversário sabe quem é e quem não é
de Deus. Nós sabemos que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Então nós sabemos que alguns têm feito coisas erradas, estão longe do Senhor Jesus, mas ainda há tempo para alcançar a misericórdia de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que se o meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do alto, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é através da misericórdia de Deus, nós buscando, nós nos arrependendo, Ele tem misericórdia de nós. E aqui nós vemos que estes homens, eles não tinham o temor de Deus. E o adversário, o mal que operava em oculto, não os respeitou. A palavra do Senhor vai dizer, ó glória, que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E como que nós venceremos este mal? Com o nome de Jesus, vivendo uma vida de oração, vivendo uma vida de temor, uma vida de jejum, uma vida de meditação na palavra. Nós vemos que quando Jesus começou a operar vários milagres, ele ia orar. Então a oração, ela serve como o combustível para você ordenar a palavra no nome de Jesus e esta palavra, aleluia, alcançar os seus objetivos. A palavra liberada no nome de Jesus. Ou seja, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, ele nos escolheu para fazer até obras maiores do que a que o próprio Jesus fez. Ele falou, olha, no meu nome, vocês expulsarão demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. No meu nome, vocês pisarão escorpiões, serpentes, e se comerdes ou beberdes alguma coisa mortífera, ela não vos fará dano algum. Então a palavra do Senhor, ela é bem clara a respeito dos males que habitam em oculto. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diz também a palavra do Senhor que nós morremos com Cristo e a nossa vida está escondida em Deus. O adversário, ele te conhece, ele sabe onde você mora, mas ele não pode te tocar, porque você está escondido em Deus, escondida em Deus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Quando nós vivemos uma vida de firmeza na presença de Deus, nós temos este poder para operar no nome de Jesus. Eu vejo pela minha vida, quando eu me converti, eu recebi algumas palavras que não me fizeram bem. Algumas palavras que algumas pessoas, inclusive, que eram macumbeiros, eles falaram assim, olha, eu vou acabar com a tua vida e eu não vou tocar em você. E foram 2. E eu falei, o meu Deus, ele é maior. E ainda não servia a Deus, e Deus começou a abrir os meus olhos. Eu lembro que numa quarta-feira, eu ia para um bar, e Deus, ele falou comigo pela primeira vez, abriu os meus olhos espirituais, e depois dessas palavras que lançaram contra mim, eu vi perto de um bar um homem com um chapéu de palha, com um cachimbo na boca, com o olho vermelho, meu corpo arrepiou tudo. Eu vi aquele mal diante de mim, eu falei, meu Deus, o que é isso? Depois eu fui entender que era o preto velho. Esse demônio, ele faz algumas obras más contra as pessoas, causam reumatismo, osteoporose nos ossos, ele causa alguns danos. Mas Deus abriu os meus olhos. Eu vi algumas coisas que não iam para frente na minha vida por conta dessas coisas que eram lançadas contra a minha vida em oculto. Ou seja, a nossa luta ela é contra os principados e potestade nas regiões celestiais. E eu vi também um homem com cachimbo na boca, com um charuto na boca, na realidade. Ele estava numa curva, com a mão assim, nas pernas, em pé, um chapéu na cabeça, com uma capa. E eu perguntava a Deus o que é isso. E Deus falava comigo que era o demônio tranca-rua, que trancava caminho, que fechava as portas para a minha vida não ir para frente. Meu corpo arrepiou tudo e ali eu tive a minha primeira experiência com Deus de verdade. Deus abriu os meus olhos para ver o oculto. E eu peguei meu carro e fui em direção a este bar e Deus no meio do caminho me falou, olha o que vai acontecer com você se você for nesse bar. Eu vi eu adentrando no bar, uma mulher vindo ao meu encontro, um homem gritou lá, o que você está mexendo com a minha mulher, rapaz? E deu um monte de tiro em mim, isso tudo em visão, eu estava indo para o bar. E na mesma hora Deus falou, isso é o que vai acontecer se você for nesse bar. Eu vi eu estirado no chão, todo cheio de sangramento, eu tinha tomado vários tiros,
Naquela mesma hora eu virei o carro, quando eu tive essa visão, voltei para casa e a partir deste momento eu comecei a temer a Deus. E eu decidi e entendi que eu precisava de Jesus e precisava buscar a face do Senhor. Depois disso, eu tive mais algumas visões. A própria morte, ela me seguia. A própria morte, ela vinha atrás de mim. E o Senhor Jesus, ele me mostrou isso. E falou que se eu não o servisse, se eu não adorasse, se eu não seguisse a ele, só tinha um caminho. Longe de Deus é morte. A palavra do Senhor diz, aleluia, que o pecado traz a morte. E então eu decidi seguir a Jesus, decidi seguir a palavra. O salmista ele vai dizer que há um vale, o vale da sombra da morte. Então a sombra da morte, ela é real, é visível. Aqueles desenhos que você vê, que as pessoas mostram a morte com um negócio assim, na realidade foi tirado de uma figura real. Algumas pessoas antes de morrer relataram que viu essa sombra da morte a seguindo para destruir. Então o mal que nós lutamos contra os principados e potestades nas regiões celestiais. A nossa luta não é um contra os outros. E nós só iremos viver e vencer essas lutas, aleluia, orando, buscando, nos consagrando. Aqui nós vimos de forma clara Paulo passando por essa experiência. Paulo, ele era temente a Deus. O adversário, ele conhecia Paulo e conhecia Jesus, a quem Paulo pregava. Uma vez Jesus chegando em Gadara, ele encontrou um homem possesso de demônios, e a qual aquele homem se vivia preso em correntes, ia nos sepulcros, nos cemitérios. E quando Jesus pisou em Gadara, essa legião de demônios veio até Jesus e falou assim: o que vieste nos atormentar antes do tempo, ó Jesus, Filho do Altíssimo? E Jesus falou: qual é o seu nome? E eles falaram assim para Jesus: nós somos legiões, porque somos muitos demônios. E Jesus falou: sai dele. E eles falaram: deixa que nós vá para aqueles porcos. E Jesus determinou que eles fossem para aqueles porcos. Eles foram e se precipitaram no despenhadeiro. E logo depois Jesus foi expulso daquela cidade, porque a multidão, eles se preocupavam mais com o material, por ter perdido aquela reserva financeira que estavam naqueles porcos, porque eles iriam vender aqueles porcos para lucrarem, e se preocuparam mais com isso do que a salvação de uma alma. A palavra do Senhor vai dizer que a salvação, aleluia, é o único algo que traz festa no céu, ou seja, quando um pecador se arrepende, é o único momento que há festa no céu, quando uma pessoa é liberta. Então eu espero que este vídeo, meu irmão, minha amiga, meu amigo, venha servir para você entender que algumas lutas você só vai vencer através da oração, através de servir a Jesus, através da comunhão. A igreja do Senhor é o local onde o Senhor ordena a bênção, onde o Senhor está. Aleluia. E é ali que é o lugar da alegria. O salmista, ele diz assim pela palavra do Senhor: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista mesmo diz que vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias lá fora. Mas vale um dia dentro da casa de Deus do que 1000 dias lá fora. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Eu espero que eu tenha ajudado em algo, esse testemunho de vida que eu tenho para contar. Algo que eu estou falando é somente do que o meu coração está cheio. Eu espero que Deus venha abençoar a vida de vocês.